Combate ao câncer, a doença já é a segunda principal causa de morte no Brasil. A campanha Novembro Azul vem justamente para alertar os homens sobre a importância de fazer o exame de toque, fundamental para o diagnóstico do câncer de próstata. Mas não é apenas essa doença, ainda considerada tabu em nossa sociedade, que as pessoas devem ficar atentas. Existem outros tipos de câncer que também têm alto índice de mortalidade, como o câncer de pulmão e o de colo de útero. O nosso convidado de hoje para falar sobre o assunto é o oncologista, Dr. Márcio Almeida. Oi, doutor Márcio. Obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Então, vamos começar explicando sobre o câncer de próstata, de pele, de mama. São doenças mais comuns, né? Exatamente. E elas são silenciosas normalmente? Normalmente sim, né? O câncer de mama e o câncer de próstata são doenças que devem ser diagnosticadas com um diagnóstico precoce e com a prevenção indo ao médico antes dela ter o sintoma. Quando ela já tem sintoma, já é uma doença mais avançada. Por isso que a gente fala que ela é silenciosa. Em qual tipo de câncer é possível você detectar que existe algum problema já com o exame de sangue? O câncer de próstata tem um exame de PSA que ele ajuda muito no diagnóstico precoce, né? Você consegue, por esse exame, avaliar uma alteração no sangue e alertar o médico a continuar a investigação associando ao exame de toque retal e assim poder fazer a biópsia e diagnosticar o câncer de próstata. Agora, hoje é lembrado, né, o Dia Nacional da Luta contra o Câncer Infantil. E como é que é essa questão nas crianças? Quais são os sinais de alerta que os pais devem ficar atentos aí? O câncer infantil não tem como prevenir, não é baseado em hábitos alimentares, nem em obesidade, mas como diagnosticar é o cuidado dos pais e das pessoas responsáveis pela criança. Aquela criança que está muito pálida, enfraquecida, começa muitas vezes ao hospital, tem uma dor que não melhora, uma alteração diferente que não consegue diagnosticar e tem um diagnóstico mais difícil, é um sinal de alerta para o pai realmente insistir e investigar melhor com o médico que cuida dessa criança. Agora, o que é importante para aquele paciente que já tem histórico familiar? Ele tem que sempre procurar um médico? Ele tem mais chance de ter câncer do que uma outra pessoa que não tem histórico familiar? Apenas 10% dos cânceres são causados por fatores genéticos, então nem todo câncer é hereditário. Mas aquele grupo de pacientes que devem ficar em alerta são quais? Aquelas pessoas que tiveram pais, tias, familiares próximos que tiveram câncer abaixo dos 60 anos de idade, ou seja, mais jovens, então é um sinal de alerta maior. Ou então aquelas famílias que, por exemplo, vários familiares tiveram o mesmo tipo de câncer, o câncer de cólon, de intestino, o tio, a mãe, o pai, a tia, a prima tiveram câncer precocemente, então é um sinal de alerta e já deve procurar o médico para começar a investigar esse quadro e tentar diagnosticar precocemente. Agora, sempre a gente vê aí que a medicina avançando em relação a muitas questões do câncer, cada dia tem uma nova descoberta, Exatamente. não é? Agora, pessoas que também não tiveram histórico familiar podem apresentar e cada vez mais pessoas mais jovens, que antes a gente achava que eram pessoas mais velhas, mais idosas que tinham alguns tipos de câncer, né? Exatamente. O câncer ele atinge qualquer pessoa, né? Ninguém está totalmente livre. Tem pessoas que têm um perfil de risco maior, mas a gente vê cada vez mais um diagnóstico mais precoce, câncer de mama em mulheres jovens, a gente tem visto várias vezes. Até o câncer de próstata em pacientes abaixo de 60 anos de idade você encontra muito, e o que vai mudar isso é realmente o cuidado e a prevenção, a busca do cuidador, do médico, no primeiro sinal de alerta. E se tiver uma história familiar, já fazer os exames mais precocemente, antes de ter o sinal aparecendo e não ter mais o que fazer. Agora, existem alguns fatores que contribuem para a não existência, né, do câncer. Quais são eles? Alimentação? Como é que é? Os fatores que mais previnem o câncer nos estudos que são mais sólidos em relação a isso são os seguintes. Primeiro, uma alimentação saudável, evitar frituras, gorduras, evitar a obesidade, é outro fator muito importante. A atividade física, a gente vê que os estudos todos que avaliam pacientes que fazem atividade física, tanto aqueles que não tiveram câncer, como aqueles que já tiveram e trataram e estão fazendo atividade física, tem menos chance da doença aparecer e menos chance da doença voltar. Por isso a gente insiste muito no consultório, explica para a população sempre a importância da atividade física e evitar a obesidade. E sempre, nunca, fumar. O cigarro é o principal causador de câncer para a maioria dos tipos de câncer. Tá bom, muito obrigada por sua participação no Band Cidade. Boa noite. Obrigado, boa noite. Veja a seguir, começa a contagem regressiva para Black Friday. As vitrines já estão recheadas de promoções, hein? Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.